Boa noite, Poema. Boa noite, Poema. Gente, vocês deram aquela cochiladinha hoje depois do almoço? Hã? Sim? Então era para estar mais animado. Vamos lá, igreja. Boa noite, Poema. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vamos lá. Quero que vocês me ajudem hoje. Onde estivemos lá na conferência, meu Deus, que bênção. Como nós recebemos de Jesus naquele lugar. Quanta palavra profética sobre a Poema. E queridos, tudo que foi lançado lá escorre para a igreja. E eu estou muito feliz. Aleluia. Irmãos, a palavra que eu vou ministrar hoje, Jesus falou comigo quando viralizou aquele vídeo do Off the King, the Poor, the Best. Quem lembra aí? Off the King, the Poor, the Best. E na época eu até falei com a Tali, falei, nossa Tali, Deus ministrou meu coração uma palavra sobre Off the King, the Poor, the Best. Ela falou, menino, você é doido? Irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas não é off the king, é on the king. Alguém entendeu? On the king. Sabe por quê, irmãos? O rei, ele não está off. O rei, ele está on. Aleluia. O rei, ele está on, ele está no nosso meio. Irmãos, que você leva seu coração, sua mente cativa ao Senhor nessa noite. Que você gere expectativa no seu coração do que Jesus vai fazer aqui nesta noite. Porque de manhã Ele fez. E o Deus que estava aqui de manhã, está aqui à noite. E Ele continua fazendo. Amém? Quando eu era da Assembleia de Deus, aleluia. Oh, glória. Quando eu era da Assembleia de Deus, tinha uma frase que a gente usava muito, que é, irmão, se Deus está na casa, alguma coisa acontece. Quantos creem nisso? Quantos creem que Jesus vai fazer algo nessa noite? Eu creio. Sabe por quê, irmãos? Não é sobre pessoas, não é sobre mim, mas é o que Ele quer fazer na sua igreja. É o que Ele quer fazer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus diz, pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Aleluia. Irmãos, como Deus falou comigo nesse versículo. Sabe por quê? Nessa época, quando Paulo escreve a Corinto, o povo da igreja estava, como diz a pastora Ana, muito soberbinho. Estava muito soberbinho. Estavam se achando os hypados, os bambambam. Estavam se achando os influentes. Então, Paulo escreve, olha, eu estou mandando Timóteo aí. Eu estou mandando Timóteo para ministrar a vida de vocês. Mas deixa eu te falar, igreja de Corinto, o reino de Deus não é só feito de palavras, blá, 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 blá. Mas o reino de Deus é feito de poder de Deus. Então o que ele está querendo dizer?
O que ele está querendo dizer? Falar, até papagaio fala. Até papagaio fala. Mas e o poder de Deus? A igreja carrega o poder de Deus. É isso que Paulo está falando à igreja de Corinto. Vocês falam muito, mas eu não estou vendo o poder de Deus no meio de vocês. É só palavras. Sabe, igreja, a palavra consistir, ela quer dizer ter como parte essencial ou principal. Então Paulo está querendo dizer, olha, as palavras, ela não é a parte principal. Ela não é a parte exclusiva. Ela só é uma parte. Se ela não for acompanhada pelo poder de Deus, é só palavras. É só palavras. Palavras ao vento. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, e eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Irmã Cris, que está nas letras hoje, aleluia. Atos dos Apóstolos 3, 1. A palavra de Deus diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Quando Pedro e João olhou para ele e disse Pedro, o homem fixou os olhos nele, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus. Repita isso comigo. Entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. E ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Sabe, amigos, quantas vezes nós já vimos essa passagem? E nossa, é incrível. Pedro orou pelo cara. E ele levantou, ele foi curado. Muito louco. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem não era o milagre que aconteceu, que Pedro e João ministraram a cura. Mas sabe o que era? A Bíblia diz assim que todos dentro do templo perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa. Então quer dizer que as pessoas que estavam dentro do templo já tinham passado por ele várias vezes. Já conheciam ele. Mas ninguém teve a sensibilidade, o discernimento do que aquele mendigo realmente precisava. Que não era uma esmola, não era um prato de comida, era poder de Deus. Poder de Deus. Sabe por quê? Porque o prato de comida ele ia comer, ia saciar ele, e depois ele ia ficar com fome de novo. O dinheiro
Ele ia pegar o dinheiro, ele ia gastar, ia comprar roupa nova, ia comer, mas ia acabar. Mas o poder de Deus não, o poder de Deus transforma a vida dele na totalidade. E sabe, às vezes eu me vejo no lugar desses religiosos. Estamos dentro do templo. Estamos aqui, louvando, adorando Jesus. Estamos em tudo. Estamos no prayer house. Estamos servindo no staff. Estamos servindo no louvor. Mas a sensibilidade acabou. A sensibilidade já era. A dor do outro não nos dói mais. Eu prefiro dar uma esmola do que ministrar o poder de Deus na vida das pessoas. Alguém está comigo, igreja? E muitas das vezes nós estamos assim, como os religiosos dentro do templo, só adorando Jesus, mas esquecendo que nós somos chamados para manifestar o poder dele. Acabou, a sensibilidade se foi, já era. Nem nós acreditamos no Deus que nós servimos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Deus que nós servimos, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo. Ele está vivo. E por isso é on the King, porque Ele está on. Aleluia! Alguém pode se alegrar com isso? Ele está vivo. Aleluia! Como diz a música do Salvaon, que eu sou Salvete, que fala? Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia, aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Uau. Nossa, gente, eu estou queimando aqui. Aleluia. Era a rotina das pessoas entrarem naquele templo. Era a rotina das pessoas. Os religiosos. Sabe? Às vezes nós estamos na rotina e perdemos a sensibilidade. Perdemos o discernimento. Nada mais mexe com a gente. Nada mais. Sabe, irmãos, às vezes nós preferimos passar meia hora na fila da farmácia do que a gente ministrar a cura sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Sabe, irmãos, e eu falo isso porque lá em casa é assim. Eu falo pra Aline assim, eu falo, amor, se tivesse um convênio com a farmácia, pra gente ia compensar. Porque o pessoal da farmácia chama a gente pelo nome. Ô, senhor Luiz, tudo bom? Como tá a dona Aline? Ô, dona Aline, tudo bom? Como que tá, seu Gustavo? Mas, irmãos, chego naquela farmácia, que eu não vou falar o nome. Fico meia hora na fila. Mas eu não tenho coragem de gastar 5 minutos ministrando cura, poder de Deus sobre a vida da Aline. Por quê? Nós não temos mais a sensibilidade. Nós esquecemos o tão poderoso é o Deus que nós servimos. Então pra gente é mais cômodo. Vamos lá, pega um... Eu sei tudo, irmão. O que você falar, você tá com o quê? Virose? Toma isso. Você tá com o quê? Dor de cabeça? Toma isso. O intestino tá meio preso? Toma isso. A IA perde pra mim, irmão.
Sabe? Muitas das vezes nós estamos preferindo gastar tempo numa farmácia, gastar tempo num médico. Mas, nós nem paramos para pensar e ministrar a vida de alguém. Porque nós estamos muito longe de Jesus, muito longe de conhecer a Jesus. Porque nós cremos em quem nós conhecemos. E se nós não conhecemos, como vamos crer? Sabe? Então agora eu mudei essa chave lá em casa. Falei pra Aline que agora eu só vou na farmácia para tomar um Gatorade e aquele chicletinho que fica no caixa que todo mundo sabe qual que é. Aquele gostosinho zero. Tudo bom? Dá um Gatorade pra mim. E como que tá a senhora Aline? Eu ministrei o poder de Deus na vida dela e ela foi curada em nome de Jesus. Só um monjaro ainda, irmãos, que vou ter que continuar comprando. Eu vim até com uma camiseta que o Marcinho me deu hoje, M. Aleluia! Alguém glorifica Jesus comigo? É M, irmãos. Quanto tempo, meu Deus. O corpo tá até estranhando. A palavra de Deus diz em Tiago, e o Elton me lembrou isso ontem, que nós precisamos não ser só ouvinte da palavra de Deus, mas nós precisamos ser praticantes dela. Porque ouvir a palavra de Deus, ela precisa entrar no nosso coração como uma semente e frutificar. Ela precisa gerar efeito na nossa vida. E nós precisamos praticar ela. Senão, nós estamos como aqueles religiosos, indo no culto e não vivendo o poder de Deus. Às vezes nós olhamos Jesus e nós achamos que ele é um 190 ou um 192 do SAMU? É isso? É, né? 192 do SAMU. Às vezes a gente olha para Jesus e a gente acha que a gente precisa falar com ele só quando já foi. Às vezes a gente acha que ele é o SOS, é um número de urgência. Então a gente, quando tá ladeira abaixo, quando tá tudo zoado, aí a gente fala com ele: Jesus, me ajuda aqui. Não, irmãos, Jesus, ele não quer falar com a gente só quando tá tudo zoado. Ele quer falar todos os dias com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. Porque ele está vivo, ele está on. Ele não está off. Ele não é um setor de urgência, de emergência. Sabe? Nós precisamos falar com ele todos os dias. Nós precisamos viver o poder de Deus. Aleluia. Nós precisamos viver o poder de Deus. E é no ordinário. Sabe? É no ordinário que Jesus quer fazer. Às vezes nós esperamos grandes coisas. Às vezes você espera ter um câncer para você gerar um testemunho. Às vezes você espera tá na pior para gerar um testemunho. Mas não. É no ordinário que nós vivemos o extraordinário de Deus e vivemos o poder de Deus no nosso dia a dia. Sabe, irmãos? E o Marcinho me avisou na sexta-feira à tarde que eu ia ministrar. E aí Deus já tinha falado comigo, mas eu tinha que escrever, né? E logo à noite, eu e a Aline saímos de casa. Precisamos resolver uma coisa na rua. E aí, irmãos, nós esquecemos a chave do bloco nosso do apartamento, sabe?
E aí na hora que a gente chegou, eu falei assim, amor, você pegou a chave dela? Não. Aí eu falei, mano, e agora? Já era quase 10 horas da noite, a gente cansado, sabe? A gente cansado, exausto, semana pesada, trabalhamos pra caramba. Acordando cedo pra ir pra academia, aleluia. Então, cansados. E aí eu falei assim, amor, não tem o que fazer, agora a gente tem que esperar. Vamos ficar esperando aqui no carro. Vamos ver? Aí, a gente ficou uns 30 minutos dentro do carro. E aí, quando deu uns 30 minutos, Deus falou assim comigo, Gustavo, você não quer viver o poder de Deus no ordinário? Eu falei, sim, Jesus. Aí ele falou assim, então por que você não ora? Aí tava eu e a Aline dentro do carro. Aí eu peguei e falei assim, Jesus, por favor, Pai, eu tô cansado. A Aline tá cansada. Amanhã nós vamos para a conferência. Jesus, você é meu amigo. Jesus, por favor, manda alguém para abrir essa porta. A gente está cansado. Faz isso, Jesus, por favor. E aí, irmãos, não passou nem um minuto. A porta. Pá. Aleluia. Isso é poder de Deus no ordinário, irmãos. Nós não oramos porque nós não cremos. É viver o poder de Deus no ordinário. E assim, a Linda falou assim, amor, a luz ali da vizinha tá acesa. Vamos ligar lá para ela? E Jesus, não. Você vai ver, você vai viver o meu ordinário todos os dias. Então ora. Falei, aleluia. Ah, irmãos, na quinta-feira, nós tínhamos assistido aquele herói assim, azul, Superman, né? Superman. E aí assim, eu já tava assim, uau, muito louco, velho. Eu orei e Deus fez, mano. Sabe, que da hora. Que muito louco. E é isso, irmãos. Quando nós vivemos com Deus, quem está em nós tem superpoderes. Ele faz. Ele é o Deus que venceu a morte. Ele faz. Sabe? Que muito louco. E aí eu lembrei até de uma outra experiência que eu tive. Sabe? O alemão tá aí? O Emerson? Não tá, né? Irmãos, o alemão passou um tempo trabalhando comigo na imobiliária. E assim, quando chega lá alguém novo para trabalhar com a gente, não é só sobre um contrato novo. Não é só sobre alguém que vai prestar um serviço e vai receber seu salário. Mas é sobre o que nós vamos derramar de Deus na vida daquela pessoa. Qual é o propósito que Deus tem para essa pessoa estar lá no nosso escritório? Porque nem nosso é de Deus. Ele que deu, é tudo dele. Então, Jesus, qual é o propósito? E o Emerson tinha acabado de chegar aqui na Poema, tudo zoado. Eu falei assim, Jesus, eu preciso de alguma forma ministrar a vida dele. Eu preciso de alguma forma fazer com que ele entenda e que ele viva no poder de Deus. Então, um dia a gente sai para fazer um trabalho na rua. A gente foi lá no Correio da Ricardo Vilela, sabe, ali no centro. Todo mundo sabe que ali é horrível para parar. É muito ruim. E lá é assim, tem 3 vagas. Mas uma é de PCD, uma é de cadeirante e só uma que a gente consegue estacionar. Então, eu falei assim, ô alemão, vou orar, mano. E Deus vai preparar um lugar lá em frente do Correio para nós. Ele falou, é mesmo, Gu? Eu falei, é. Eu peguei e falei, orei com ele dentro do carro. E aí, na hora que eu cheguei assim, irmãos, em frente ao Correio, tudo cheio.
Mas de repente, eu vejo uma ré acendendo. Um carro saindo. E Jesus ouvindo a minha oração. É simples. Mas, irmão, Jesus não é espalhafatoso. Jesus não precisa de coisas extraordinárias. Ele faz no simples. Ele faz no dia a dia. Nós precisamos viver o poder de Deus todos os dias. Sabe por quê? Nós somos filhos dele. Nós somos herdeiros. A Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Mas às vezes nós não sabemos nem o que ele fez. Nós nem lembramos disso. Sabe? Nós precisamos conhecer mais o Senhor, porque Ele está on. Off the king é só o profeta Miguel. Ele está on, irmão. Ele está on. Ele está on, aleluia. Em Romanos 8:19, a palavra de Deus vai dizer assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa. Não é com expectativa, é com grande expectativa. O dia em que os filhos de Deus serão revelados. Sabe, irmãos, o mundo aí fora, ele aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados e que nós, como igreja, ministramos o poder de Deus na vida das pessoas. Aleluia! O mundo está aguardando ansiosamente a nossa manifestação como igreja. Sabe? Mas aonde nós estamos? Na nossa rotina. Já esquecemos a quem nós servimos. Já esquecemos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Já esquecemos tantas coisas, porque nós só pensamos no nosso serviço, no nosso bem-estar. Nós só pensamos nisso, sabe? E eu gosto muito daquele versículo de 2 Timóteo. Os bons soldados de Cristo não se embaraçam com as coisas dessa terra. Você foi chamado, você foi alistado, você faz parte do exército de Cristo. E você não deve se embaraçar com as coisas dessa terra. Você foi chamado para manifestar o poder de Deus. Aleluia. Sabe? Você precisa crer nisso. Jesus quer isso de nós. Sabe? Tipo Mark Schuer. Receba em nome de Jesus. Receba. Então, irmãos, eu virei essa chave na minha vida. Hoje a Mari falou, tô com dor de cabeça. Eu falei, vem aqui, vou orar por você. Em nome de Jesus, sai dor de cabeça. Nós precisamos viver o poder de Deus. O Samuel da Fabíola, eu assisti um vídeo dele e ele falou assim que em todos os velórios ele ora para o morto ressuscitar. Todos os velórios. Você sabe como que é, Samuel, né? Todos os mortos ele ora para o morto ressuscitar. E ele falou assim nessa ministração: algum já ressuscitou? Não. Mas a minha parte eu faço, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E uma hora eu vou orar e o morto vai levantar em nome de Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é crer no Deus que está on. Nós precisamos orar, o resto Ele faz. Nós precisamos crer que Ele ainda continua fazendo. Nós temos que parar, irmãos, de vivermos, sabe? Vivermos dos testemunhos da antiguidade. Estamos igual ao museu. Tudo antigos testemunhos. Não tem mais nenhum testemunho novo. Nós estamos esperando as irmãs do coque.
Irmão, já era. As irmãs usam coque quase. Agora é tudo cabelo na chapinha. Já era. Mas irmão, não é sobre um coque. É sobre um coração prostrado ao Senhor e cheio do poder de Deus. Amém, igreja? O que as irmãs do coque faz, a gente também faz. Aleluia. Não é o coque que dá o poder para elas. É o joelho no chão delas. É o jejum, é a oração, é estar perto de Jesus, é buscar na madrugada. Não precisa ir no monte, ora da sua casa. Mas nem da nossa casa nós ora mais. Nem da nossa casa nós ora mais. Estamos longe. Estamos longe. Sabe, irmãos? E quando Deus fala aqui, e quando a palavra diz que toda a criação aguarda com grande expectativa um dia em que os filhos de Deus serão revelados, os filhos de Deus somos nós. Nós somos os filhos de Deus. Aleluia. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Gálatas 3:26: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Nós somos filhos. O Senhor habita em nós. Você tem noção disso, igreja? O Criador do céu e da terra habita dentro de nós. Aleluia. Então você pode dizer assim: Gustavo, eu não sei orar. Gustavo, eu não tenho muito essa prática, sou novo. Irmão, você é filho de Deus. Não, nunca vai ser sobre você. Você pode ter 15, 20 anos de igreja. Nunca vai ser sobre você. Vai ser sobre Jesus. Vai ser sobre quem mora em você. Aleluia. A Bíblia diz em Gálatas 4:6: porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Lembra? Nós vamos fazer coisas maiores do que Ele, porque nós somos filho, porque Ele habita em nós. E é tudo sobre Ele, nada sobre nós. Aleluia. Nós precisamos, igreja, nós precisamos viver igreja na sua origem, eclésia. Nós fomos chamados para fora. Então não adianta, irmãos, nós sermos como aqueles religiosos dentro do templo, adorando e louvando Jesus. Se quando nós passamos lá fora por um morador de rua, quando nós nos deparamos no nosso serviço com alguém que precisa de libertação, de oração, e nós não manifestamos o reino de Deus, o poder de Deus, nós somos chamados para fora. Essa é a origem da igreja. A igreja foi feita para isso. Ministrar o poder de Deus. Mas nós estamos na nossa rotina, entrando, saindo do templo, conhecendo os mendigos tudo, e nós não estamos fazendo nada. O rei está on. O rei está on. E nós precisamos manifestar o poder dele. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu não sei quem estava aqui na semana passada e ouviu a ministração do Marcinho sobre Saul. Sabe? O que mais me chama atenção
ali na história de Saul, é que o povo de Israel, ele tinha um governo teocrata, onde eles eram governados por Deus. Mas em algum momento na caminhada deles, eles falam assim: Deus, sai fora. Eu quero um governante humano, de pele, de osso. Eu quero ser governado por alguém. Sabe, gente, é como se fosse um impeachment. Impeachmentaram Deus. Impeachmentaram Deus, falou assim: Deus, eu não quero mais ser governado pelo Senhor, eu quero ser governado por homens. Sabe? E todas as vezes que nós nos deparamos com algumas situações onde nós precisávamos ministrar o poder de Deus e não ministramos, nós estamos fazendo como o povo de Israel: dá uma esmola. Dá uma esmola, mas não vive o poder de Deus, não quer ser governado por Ele, não quer viver o extraordinário com Deus. Nós fazemos igualzinho o povo de Israel. Nós tiramos Deus do lugar que Ele sempre deve estar na nossa vida. Sabe, irmãos? Às vezes nós só lembramos de Deus e do poder que Ele tem quando chega o boleto e a gente não tem o dinheiro para pagar. Quando a empresa está quebrando. Quando está tudo dando errado. Mas não é isso que Ele quer. Não foi para isso que fomos criados. Nós fomos criados para manifestar o poder dEle. Tem alguém comigo, igreja? Tem alguém comigo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, irmãos, eu quero contar a história de um casal de missionários que são de Suzano. Eles são conhecidos. E para vocês entenderem um pouco, eu vou contar um pouquinho só da história deles. Ele chama Josinaldo e a esposa dele chama Dani. Isso lá em 2004, 2005. Ele vivendo a melhor época da vida dele. A estabilidade financeira, um bom cargo dentro da empresa. E estava no ápice da vida dele. E então, certo dia, ele trabalhando dentro da empresa dele. E Deus faz aquela pergunta que todo mundo teme: Josinaldo, você me ama? E ele assim: não é Deus não. Porque a gente tende a isso, né? Quando é alguma coisa que nós queremos, nós falamos: nossa Deus, Tu és maravilhoso, como você falou rápido. Agora quando é algo que nós não queremos ouvir, nós falamos: tá repreendido em nome de Jesus. Então logo Deus fala de novo: Josinaldo, Tu me amas? E aí ele fala assim: sim, Jesus, eu te amo. E então Deus fala para ele: Josinaldo, vai no RH e pede a sua conta. Irmãos, ele não se aguentou. Quando ele conta esse testemunho, ele fala que foi uma das vezes que ele mais ouviu audível a voz de Deus. E aí ele fala que vai no banheiro e ele começa a chorar. Chorar. Fala: meu Deus, eu estou no ápice da minha vida financeira, da minha vida profissional. Estou vivendo o melhor. E aí ele falou assim: meu Deus, o que eu vou falar para Dani? Porque a preocupação do homem sempre é a mulher. O que a mulher vai falar? Então quando ele chega no final do expediente, bate na porta do RH e ele fala assim com o chefe da empresa: posso falar com você? O chefe dele falou: pode, entra aí. Aí ele entrou. Quando ele entrou,
Ele, então, preciso falar com você. Aí o chefe dele fala assim: antes de você falar uma coisa, assina aqui sua demissão. Uau, vamos lá, igreja. Uau. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que fala, é o Deus que faz, é o Deus que curava e continua curando. E aí, irmãos, ele saindo de lá, chega na casa dele, chorando, porque Deus já estava fazendo. E aí ele chega e fala: oi, amor, cheguei. Ela fala: e aí, amor, tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar, amor. Ela falando: você pediu a demissão? Aí ele falou: não pedi a demissão, me mandaram embora. Aí ela: glória a Deus, nós vamos para Burkina Faso, África. Juntaram as coisas deles e foram para a África. Irmãos, hoje ele já voltou para o Brasil. Pastorei uma igreja em Suzano. Mas ele ficou lá mais de 15 anos, irmãos, implantando igreja no povoado muçulmano, em Burkina Faso. Irmãos, a África, o que mais precisa? Comida, recurso. Mas, irmãos, se ele chegasse lá só com recurso, só com dinheiro, talvez mudaria por um tempo a realidade daquela nação. Mas ele chegou com o poder de Deus. Ele chegou não só com palavras, não só ministrando Jesus, mas ministrando o poder que Jesus tem. Irmãos, ele ganhou muita gente para Jesus. Foram quase 15 aldeias muçulmanas que ele colocou escola integral em todas elas, comida o dia inteiro, poço artesiano, levantou igreja, levantou pastores, levantou obreiros, e hoje lá funciona a obra funciona lá, e hoje ele está aqui, fez uma grande missão. E na última vez que a gente esteve com ele, ele ministrou algo sobre nós. Estava eu, Aline, mais uns 30 missionários. E aí ele falou assim que nesse meio tempo estava muito difícil dele conseguir alcançar o povo muçulmano. Então ele ora a Deus e Deus dá uma estratégia para ele. E aí Deus fala assim para ele: olha, eu quero que você compre uma semente de uma árvore frutífera. E que você passe em todo o povoado, em todas as casas. E você entregue uma semente, um saquinho de semente para cada casa. E aí quando você entregar essa semente, você vai falar assim: olha, se você plantar essa semente, eu vou ter que vir aqui supervisionar ela todo mês. E se você cuidar muito bem dela até o final do ano, quando for no Natal, você vai ganhar uma ceia completa de Natal. Então essa foi a estratégia que Deus deu para eles, para ele e para a esposa. E então, irmãos, todo mês ele começa a ir nos vilarejos para poder ver a semente, mas na realidade ele ia mesmo para ministrar o poder de Deus. E aí, irmãos, ele conta que em uma dessas aldeias, o chefe dela, ele odiava os missionários. E ele falava assim, todas as vezes que o Josinaldo e a Dani chegavam lá, ele falava assim: olha, o seu Deus não vale de nada. O seu Deus está morto. O seu Deus não vale de nada. Então todas as vezes ele se esquivava, ministrava o restante da aldeia e saía fora. E falava assim: Dani, vamos orar, vamos continuar orando. Vamos pedir estratégia para Deus. E aí, irmãos, em um mês,
ele decide orar e jejuar durante uma semana antes de visitar essa aldeia. Então ele jejua, ele ora durante uma semana. Quando ele chega nessa aldeia, depois desse jejum, dessa oração, ele já estava um homem do coque. E aí ele chega para poder ministrar a palavra, para poder ministrar Jesus. E aí o chefe fala assim: seu Deus não vale de nada, o seu Deus está morto. E aí ele vira para Dani e fala assim: não vai ficar assim dessa vez. Não vai ficar assim dessa vez. Burkina Faso, irmãos, é deserto, é seca. Sequidão em tudo. E quando o chefe fala isso com ele, ele fala assim: posso te fazer uma proposta? Aí ele falou assim: pode. Vamos lá então. Eu vou contar 5 minutos do meu relógio. Eu sei que faz mais de 1 ano sem chover aqui. É deserto. Quando der 5 minutos no meu relógio, se não chover, eu pego minhas coisas e vou embora. Nunca mais volto aqui para falar de Jesus. Agora, se eu orar, quando der 5 minutos no meu relógio, chover, você vai entregar sua vida para Jesus. A Dani olha para ele: mano, você tá louco? O que você está fazendo? Fica de boa que o pai tá on. Fica de boa que o pai tá on. Ele tá vivo. Então, ele fala que ele não falava mais nada, ficou pálido. Mas ele começou o quê? Louvar a Deus. Faz chover, abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Ele começou a louvar Jesus. E deu 3 minutos no relógio. Nada acontecia. E a Dani entrando em desespero. Vocês estão curiosos para saber o final? Hã? Sim? Me siga lá no meu canal. Vocês estão curiosos para saber? Quando deu 5 minutos no relógio. Quando deu 5 minutos no relógio. Foi poderoso. Foi poderoso. Começou a chover. Num deserto que não chovia há mais de 1 ano. Para marcarmos o dia da pintura da escola. E agora nós estamos, para os irmãos perceberem, nós estamos aqui em meio a uma tempestade que está se formando. E eu falei para o chefe do vilarejo que iria chover hoje. E ele falou que se chovesse mesmo, realmente eu ia ganhar algo hoje dele aqui, né? E eu estou aqui junto com a minha família no vilarejo. Nós estamos vendo a escola e o poço também. E agora, olha, irmãos, para os irmãos verem, já começou a escurecer aqui. Começou a escurecer. E a tempestade está vindo muito forte mesmo. Irmãos, estou vendo aqui a tempestade de areia. Está pertinho aqui. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, alguém pode glorificar a Deus por isso? O Deus que nós servimos é um Deus que faz chover no deserto. É o Deus que tira água da onde não tem. É o Deus que abre porta de emprego aonde não tem. É o Deus que faz o extraordinário no ordinário. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, se ele chegasse para aquele rapaz só com palavras, nunca queria ganhar Jesus, nunca queria ganhar a pessoa para Jesus. Por isso que
O reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas também no poder de Deus. É isso, igreja. Nós precisamos viver o poder de Deus todos os dias. Nós servimos a um Deus vivo. A um Deus vivo. Ele continua fazendo. Para Ele curar alguém de um câncer, para Ele abrir uma porta de emprego, para Ele mandar chuva, para Ele mandar sol, para Ele dar uma vaga para me estacionar. Ele é esse Deus que faz o extraordinário no ordinário. Irmãos, você não quer desfrutar disso? Deus, Ele não quer que você seja hypado, que você seja do rolê, que você tenha status, pastor, apóstolo, evangelista, empresário. Isso não é nada para Deus. Sabe o que Ele quer? Um coração contrito, prostrado, cheio do poder de Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele busca, amigos. Então agora, tudo eu oro. Jesus, que fome, vontade de comer uma pizza. Vai que chega lá em casa uma pizza. Tô igual o Samuel, a minha parte eu faço, o resto é com ele. É isso. Nós precisamos viver do poder de Deus. Não se apegue a um cargo. Não se apegue a uma liderança. Não se apegue a com quem você vai andar, com os contatos que você vai ter. O seu contato que você precisa ter é com Deus, Criador dos céus e da terra. Você não precisa conhecer ninguém hypado. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores. Você precisa ter um coração contrito diante da presença de Deus e cheio. Sabe por quê? Lá fora o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, quando nós estivermos lá fora, não vai ser assim: oi querido, tudo bom? Aceita Jesus? Fala assim: ô Satanás, sai da vida dele em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Vai seguir Jesus. É isso que Jesus quer. Em qual parte, em qual hora da caminhada que a gente se perdeu? Ligando mais para cargos, títulos, ligando mais para quantos seguidores temos, do que o quanto nós carregamos de Jesus. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos voltar a amar Jesus com toda a nossa força. Sabe? A Bíblia diz que nós devemos amar Jesus com toda a nossa força. E todas as nossas forças é amar Jesus até quando a gente não está legal. Não podemos ser almáticos. Quando estamos felizes, amamos Jesus. Quando estamos tristes, não amamos Jesus. Nós precisamos amar Jesus todos os dias e com toda a nossa força. É isso que Jesus quer de nós. Sabe por quê? Ele não está off. Ele está on. Não é off the king. Só o profeta Miguel. É on the king. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Que Jesus é muito poderoso. Jesus é muito bom. Nós servimos um Deus extraordinário. Então, irmãos, que nós possamos falar com Jesus todos os dias. Que nós possamos manifestar o poder dele. Sabe? É isso que Deus quer de nós. Talvez nós iríamos olhar. Se nós estivéssemos com Josinaldo, ia falar a mesma coisa. O que você está fazendo? Você é louco. Mas na realidade nós não entendemos. Ele que entendeu. E nós devemos entender isso.
Nós servimos um Deus que é extraordinário. Irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé. E sabe, nós vamos fazer uma oração agora. E vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Sabe por quê? O Espírito habita dentro de você. Irmãos, olha que louco que Jesus faz. Olha que louco. Nós oramos de manhã. Como vamos orar agora à noite? Colocando as causas impossíveis e as causas também possíveis. Porque Ele não é um Deus de apagar incêndio somente. E cada um orou pela sua necessidade de manhã. E sabe, irmãos, quando eu estava indo para minha casa, uma irmã aqui da igreja, Carol, do Alexandre, ela liga para a Aline chorando. Hoje, Deus continua fazendo. E ela liga chorando e fala assim: Aline, posso falar com o Gu? Pode. Colocou na minha voz. Gu, é o seguinte. Na hora da oração, eu fiz uma oração muito sincera para uma tia minha que estava internada há um bom tempo. E Gu, você não vai acreditar. Eu saí do culto, tinha uma mensagem da minha prima. Prima, minha mãe saiu do hospital. Aleluia. Ele ainda continua fazendo. Aleluia. Qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Qual é a sua dificuldade? Qual é o milagre que você precisa viver com Jesus? Qual é a experiência nova que você precisa ter com Ele? Você precisa de libertação? Ora aí no seu lugar: Jesus, me liberta. Jesus, cura eu da depressão. Jesus, me cura. Jesus, cura meu pai. Tira meu filho das drogas. Jesus, restaura meu casamento. Deixa eu falar para você. Jesus quer restaurar casamentos. E Ele tem poder para isso. Em algum momento da caminhada, Ele restaurou o meu. Aleluia. Jesus, Ele continua fazendo. E nessa noite, igreja, não espere por um louvor. Não espere por a minha oração. Levante sua voz aí. Fala com Jesus. Viva o extraordinário com Ele. Viva o extraordinário com Ele. Ele quer fazer. Faça a sua parte, ore. Mesmo não crendo, ore. Ore porque Ele pode fazer. Ele pode transformar. Ele pode restaurar. Ele pode curar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, visita os corações nessa noite. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. E eu ministro, Jesus, poder de Deus nessa noite sobre todas as causas. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus que venceu a morte. Em nome de Jesus, venha com cura, venha com libertação, venha, Jesus, com a provisão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É no seu nome, Jesus. Não é no meu, não é do Marcinho, não é de nenhum pastor. É no seu nome, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, em nome de Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
Tu és santo, não há outro igual. Oh, santo, não há outro igual. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, Rei da glória. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. Aleluia! Quem aqui recebeu o milagre de Deus? Eu creio. Aleluia! Irmão, se você recebeu, é tudo para a glória dele. Tudo vem dele. Tudo é por ele. Aleluia! Tudo é por ele. É ele quem faz. Ele é o dono do milagre. Ele é o dono da vida. Aleluia! Se você recebeu algo da parte de Deus, depois você testemunha isso para a maior quantidade de pessoas que você puder e manifeste o poder de Deus em nome de Jesus. Amém, igreja?